A paz de Deus, igreja, amém? Glória a Deus. Estamos mais uma vez na casa do Senhor, reunidos. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos dar o nosso culto a Deus. Nós estamos durante todo esse mês de fevereiro, todas as quartas-feiras, clamando pela proteção de Deus. É um propósito de oração. A gente sabe que a cada oração que nós fazemos, nós pedimos para o Senhor guardar, livrar, proteger, mas hoje estamos num clamor em união, em concordância, né? Porque estamos todos aqui numa só fé. A fé que há em você, há em mim, a fé sua é em Deus, a minha também. Então, unidos nós vamos orar. Mas antes de orar, vamos abrir a nossa Bíblia. Salmo de número 37 e o versículo 28. Salmo 37, 28. Os irmãos que estão nos seus lares também, nós cumprimentamos a todos com a paz de Deus e vamos estar unidos nessa noite clamando ao Senhor, junto com os nossos irmãos. Alguns ainda não podem estar presencialmente, outros estavam no seu trabalho. O importante é que agora nós temos um momento preparado por Deus para deixarmos tudo e ouvirmos Deus falar conosco. E nós também falarmos com Deus. Salmo 37, 28, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Somente esse versículo, igreja. Ele não desampara os santos, eles serão preservados para sempre. Esse salmo, se nós lermos ele todo, ele vai falar da diferença que há entre o ímpio e o justo, entre aquele que teme ao Senhor, que busca ao Senhor, aquele que ama a justiça, que pratica a palavra de Deus. Ele vai falar que muitas vezes a gente vê um ímpio que está ali nos seus maus caminhos, e às vezes a gente pode até mesmo olhar para uma vida assim e achar que está tudo bem, que está dando tudo certo para essa pessoa, mas diz que é como uma árvore que seca, que murcha. Um dia você olha, está lá, no outro dia você olha, não está. Mas o justo, aqueles que amam a justiça, é aqueles que, o Senhor falando aqui daqueles que amam a Deus, que amam a palavra de Deus. Como nós que estamos aqui, eu creio que você está aqui porque você ama ouvir a palavra de Deus. Esses serão resguardados, na minha Bíblia fala, eles serão preservados, guardados, protegidos por Deus. A gente sabe que a segurança humana, ela é falha, ela pode falhar, mas a segurança de Deus, aquilo que vem de Deus para nós não falha. Somos preservados. Você está aqui nessa noite porque o Senhor tem preservado a sua vida. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos guardado, tem nos protegido. Por quantos perigos você já passou, por quantas situações difíceis você passou, o Senhor guardou a sua vida, o Senhor te preservou. A Bíblia está repleta de homens de Deus, de mulheres de Deus, que foram guardados por Deus, foram preservados, escondidos por Deus. Tem pessoas na Bíblia que você vê Deus escondendo aquela pessoa. Quando a gente olha para a vida de Elias, a gente vê Deus escondendo Elias, porque Elias teria um ministério duro. Elias teve que ir diante de um rei, de uma autoridade, e teve que ali falar uma palavra dura, de que não haveria chuva sobre aquele lugar, que viria uma grande seca. E ele foi odiado por isso, por esse rei. E nós vemos que Deus chega para Elias, e Deus diz assim para ele: sai daqui e vai para o ribeiro de Quiriate, vai para tal lugar. O Senhor pegou aquele homem de Deus, ele entregou a mensagem que Deus queria, Deus pega e conduz ele para outro lugar. Deus estava escondendo Elias.
Como muitas vezes, igreja, o Senhor escondeu a sua vida e o inimigo nem te enxergou. Como muitas vezes laços estavam armados, mas o Senhor te escondeu. A palavra do Senhor é maravilhosa. Ela diz que por anos Elias ficou ali. De repente Deus aparece de novo, fala de novo com Elias. E em todo esse tempo Deus cuidou de Elias, ninguém encontrou Elias. Deus ali ajudou, Deus ali sustentou, fortaleceu. E de repente Deus fala com ele: agora você vai e se apresenta diante de Acabe. Deus, igreja, quando está guardando a nossa vida, olha como é maravilhoso. Deus chega para ele e fala: vai diante de Acabe. E Acabe simbolizava o perigo para a vida de Elias. Mas Deus diz: agora é a hora, vai diante dele. Então Deus guardou, preservou e preparou Elias para algo. Como o Senhor tem te guardado, te preservado e está te preparando para coisas muito maiores do que você imagina, coisas novas de Deus. E às vezes a gente não entende: Senhor, o que está acontecendo? É Deus te guardando, te escondendo, mas também te preparando. E quando Deus prepara, igreja, Ele nos coloca diante de algo que pode ser para nós algo que vai nos surpreender, um desafio, uma coisa nova. Mas se aquele rei Acabe queria matar Elias, e Deus fala para ele: vai diante de Acabe, e ali nós sabemos que Acabe não pôde tocar no homem de Deus. Assim é conosco. O Senhor diz que somos guardados como a menina dos olhos de Deus, que o Senhor faz muros ao nosso redor, que o Senhor nos guarda e o inimigo não pode nos tocar. Em nome de Jesus, o inimigo não te toca, porque você é guardado por um Deus poderoso. A gente olha para a vida de Davi, igreja. Quantas vezes a gente vê Deus preservando Davi. O Senhor pegava Davi e guiava. Quantas vezes Davi se escondeu e não era porque ele queria. Era Deus escondendo a vida dele. E a mesma maneira que aconteceu com Elias, aconteceu com Davi. Deus guardou, Deus escondeu, mas Deus preparou. E quando Deus preparou Davi, o colocou como rei de Israel. E olha que ministério lindo, que trajetória, que história de Davi, que todos nós conhecemos, escolhido, pequeno, o menor, o mais desprezado, mas protegido por Deus. Essa é a diferença. O que faz a diferença na minha vida e na sua vida é quem nos guarda. E a Bíblia diz: aquele que nos guarda não dorme. Ele está com o olhar dele sobre nós. Deus não vai tirar um cochilo e o inimigo se aproveitar disso, não. A nossa vida está nas mãos de Deus. E na nossa vida só acontece aquilo que foi a permissão do Senhor. Deus pega Davi, esconde Davi. Tanto que Saul chegou por várias vezes próximo de Davi, mas não pôde tocar em Davi. A Bíblia diz que o diabo anda bramando ao nosso redor, como um leão furioso, procurando nos tragar. Ele está ali ao nosso derredor. Mas os anjos do Senhor acampam-se ao redor de todos aqueles que temem a Deus e os livra. Por isso, igreja, nós não precisamos temer. A gente vê nos nossos dias tanto medo. As pessoas têm medo de tudo. É um medo. Pessoas que ficam apavoradas, pessoas que emocionalmente estão totalmente abaladas. E você está aí firme. Agora, igreja, o que o Senhor falou comigo nessa tarde é que quando Ele preserva a nossa vida, como Ele falou na palavra, quando Ele preserva, quando Ele guarda, quando Ele livra, quando Ele prepara, quando Ele esconde, nós temos que olhar para tudo isso e pensar: por que Deus guarda tanto a minha vida? Se você parar por 30 segundos agora e pensar na sua história, por que Deus guardou a sua vida até hoje? A gente olha para Deus e a gente fala como Ruth falou para Boaz: por que me favoreces tanto?
Se você parar agora, você consegue responder essa pergunta? Por que Deus me guarda tanto? Porque eu já passei por tantas coisas que era para me matar e eu estou vivo. Tem irmãos aqui que têm um testemunho vivo de livramentos que Deus deu, não só do inimigo ao nosso redor, mas de situações que a gente enfrenta nessa terra, que estamos sujeitos. Você consegue responder, por que Deus te guarda tanto? E quando a gente para entender isso, e olha para a palavra de Deus, a gente compreende, igreja, que Deus nos guarda porque há um propósito maior dele para nós. Se você está sendo preservado, se até aqui o inimigo não te destruiu, não te matou, não te derrubou, se em todo o tempo você está cercado por esse cuidado de Deus, você tem visto os livramentos do Senhor nesses dias difíceis, é porque ainda há algo para você viver. Só que o algo que o Senhor nos traz para viver, nós temos que compreender. E nessa noite eu quero que a igreja reflita, pense e peça ao Espírito Santo para te revelar: Senhor, qual é esse propósito maior? Eu preciso entender. O que é que o Senhor quer da minha vida? Porque, igreja, Deus tem muito mais para nós do que virmos de quarta-feira e de domingo ao culto, assistimos o culto, orarmos juntos e irmos embora. Quando Deus preservou a vida de Daniel, quando Deus preservou a vida daqueles 3 jovens na fornalha, houve um propósito tão grande, uma nação inteira ficou sabendo que há um Deus poderoso, que livra os seus ungidos. Igreja, através dos livramentos que Deus dá para você, pessoas podem conhecer a Deus. Você pode falar daquilo que você vive com Deus, contar da sua fé, contar como que a sua fé te moveu a viver coisas muito maravilhosas com Deus. Peça ao Senhor: Senhor, me revela, eu quero entender porque o Senhor está guardando a minha vida, que propósito é esse, o que o Senhor quer me levar a viver, porque eu quero viver a cada dia novas experiências com Deus. A gente não pode, igreja, se conformar de viver uma vida empurrada, uma vida com Deus. Não, igreja, Deus tem mais para nós. E a gente precisa entender qual é esse mais que Deus quer nos levar a viver. Há um propósito de Deus, além de você vir à igreja e voltar. A Bíblia diz que Paulo fala: com a mesma consolação que você foi consolado, console os outros. Aquilo que você passou, que foi a sua dor, você pode fazer disso o seu ministério. E você encontrar com pessoas que estão passando a mesma situação que você passou lá atrás e sobreviveu e viveu e foi preservado. E ajudar essas vidas. O meu chamado não vai ser o mesmo que o seu, mas você precisa viver o seu chamado. E você precisa entender qual é. E para isso a gente não pode se acomodar na nossa vida espiritual e achar que vida com Deus é vir à igreja e voltar, vir à igreja e voltar, vir à igreja e voltar. Senhor, eu estou nesse mundo com um propósito, eu quero entender qual é esse propósito. Deus vai te revelar. Mas eu te pergunto, você tem coragem de perguntar para Deus o que Ele quer de você? A gente tem que ter coragem, igreja, para perguntar, porque Deus vai falar. E será que a gente está disposto a ouvir, a absorver e a obedecer? Será que o propósito de Deus é aquilo que você imagina? Não, igreja, é muito mais. Mas quando Deus chama, Ele prepara e Ele se responsabiliza pelo chamado. Aonde Deus te guiar, você está debaixo do chamado de Deus e da bênção de Deus, o Senhor se responsabiliza pela tua vida. Mas tem que ter uma entrega. E às vezes é aí que pega, porque a gente tem que ter coragem para viver aquilo que Deus nos chamou para viver. Porque às vezes o que Deus vai chamar você para viver não está na sua agenda, não está naquilo que você programou. E Deus pode dar uma volta de 360 graus na nossa vida, de um dia para o outro, para viver o que Ele tem para nós. Então que nessa noite, igreja, a gente vai clamar agora pelo livramento, pela proteção, para
para sermos preservados para sempre. Quem é que Deus preserva? É todo mundo? Não. Quem é que Deus preserva? Os que amam a justiça. O Senhor ama a justiça e não desampara os santos. É aquele que tem um relacionamento com Deus. Porque Deus guarda aqui e guarda para a eternidade. Você vai ser preservado, você vai ser guardado, porque isso é promessa de Deus. Mas que durante os dias que vão vir agora, você converse com Deus se você tiver coragem. E pergunte para Deus, por que Ele tem te guardado tanto? Qual é esse propósito que Deus quer que você viva? Amém? Vamos orar? Vamos colocar o Salmo 91 aqui, que é o Salmo de proteção. Nós vamos ler todos juntos. Vamos seguir pelo telão, porque há tantas versões do Salmo e cada um lê numa versão, mas nós vamos ler todos juntos. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Enquanto eles colocam, diga: eu sou protegido por Deus. Não parece que você é protegido por Deus. Diga: eu sou protegido por Deus. E há um propósito maior para a minha vida. Tem que ter coragem para falar essa, né? Há um propósito maior. Glória a Deus. Vamos ler, igreja? Se der para apagar essa luz aqui, ó. Salmo 91. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Ele te cobre com as suas plumas e debaixo das suas poderosas asas te refugias. A sua fidelidade é escudo e armadura. Não temas o terror que campeia na calada da noite, tampouco a seta que procura o seu alvo durante o dia. Não temas a peste que se move sorrateira nas trevas, nem o demônio que devasta ao meio-dia. Ainda que caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente os teus olhos perceberão e contemplarão a retribuição destinada aos ímpios. Porquanto afirmaste: o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos Ele dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os seus caminhos. Com as mãos eles te susterão, para que jamais tropecem em alguma pedra. Poderás pisar sobre o leão e a víbora, pisotearás o leão forte e a serpente mais vil. Porquanto Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois este conhece o meu nome. Esse é o nosso Deus. Ele nos protege. Vamos falar com Deus. E eu convido a igreja a abrir a sua boca e elevar a sua voz, porque Deus tem nos dado autoridade. E quando nós vamos orar por autoridade, por proteção, nós temos que falar. Então que nessa noite você seja um instrumento do Senhor para pedir a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Aleluia. Pode permanecer sentado, de pé, de joelhos, como você sentir bem, mas fale com Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Senhor Deus, aqui está a tua igreja, o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Pai, aqui estão os teus filhos, Senhor, servos santos do Senhor, filhos e filhas de Deus, que amam a justiça, que temem ao teu nome, que buscam a tua face. Pai, eu quero te pedir
Que nessa noite, Pai, nesse momento que estamos aqui de joelhos, que estamos aqui orando, que estamos aqui falando com Deus, o Senhor venha revestir o teu povo de toda a armadura espiritual. O Senhor venha nessa noite nos dar autoridade, Pai, autoridade espiritual para clamarmos ao Senhor, para buscarmos a Ti, Pai amado. Senhor, aqui está a igreja, Pai. A igreja que ora. Senhor, nós temos uma fé viva dentro de nós. A nossa fé não é só de palavras. A nossa fé, Pai querido, é viva. Clamamos a Ti, Senhor. Cobre a nossa vida com Teu sangue carmesim. Nós lemos aqui a Tua palavra, que praga alguma chegará à nossa tenda. Nós lemos que o Senhor dá ordem, Pai, aos Teus anjos, ao nosso respeito. Estamos guardados à sombra do Altíssimo. Oh Deus poderoso, Deus maravilhoso, clamamos a Ti porque o Senhor é o nosso socorro. Eleva os olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que fez a terra. Ele guardará a minha entrada, Ele guardará a nossa saída. Jesus querido, o Senhor não nos deixará tropeçar com o nosso pé em pedra. Em todo tempo o Senhor estará conosco, acampando, Senhor, Teus anjos ao nosso redor, livrando, Pai, protegendo aqueles que buscam a Ti, Pai amado. Senhor, nós oramos, Pai, pela nossa nação. Oramos, Pai querido, porque em todos os lugares há servos Teus que agora também oram. Nos unimos numa só fé, porque o Senhor diz que se o povo que chama pelo Teu nome se humilhar, se arrepender dos maus caminhos, reconhecer os seus pecados, Senhor, e Te buscar de todo o coração, o Senhor ouviria o clamor, o Senhor traria cura, Pai, sobre aquele lugar. Nós oramos para que haja, Pai querido, um derramar da unção de Deus, Pai. Oh Senhor, oramos, Pai, pelo nosso lar, oramos pela nossa família, Senhor, aqueles da nossa família que estão enfermos, Pai, oramos e pedimos, protege, livra, guarda, Pai, restaura a saúde daquele que está enfermo. Senhor Deus, oramos para que o Senhor venha guardar cada pai de família que sai para o seu trabalho, cada mulher de Deus que sai para o seu trabalho, o Senhor venha proteger. Senhor, guarda quando sair, guarda quando voltar, livra dos perigos, Senhor Deus. Jesus querido, quantos perigos há nessa terra, e o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos guardado. Meu Deus, quantos males nós vemos nos nossos dias, mas pedimos, protege, Senhor, aqueles que buscam a Ti, protege aqueles que confiam no Senhor, protege aqueles que dobram os joelhos e ora pela família, protege aquele que ama a Tua palavra, protege, Senhor Deus, dos perigos que nós vemos, Senhor, e até daqueles que nós não vemos, porque eu creio, Pai, que o Senhor nos dá livramento, que nós nem percebemos. Oh Senhor Deus, oramos pelos nossos irmãos em Cristo, oramos por cada um, aqueles que estão nos seus lares, oramos e pedimos, Pai, guarda das investidas do inimigo. Quantos o inimigo tem esfriado espiritualmente nesses dias, quantos, meu Deus querido, que tem desanimado na sua fé, mas há poder no sangue de Jesus. O Senhor diz que se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor levantará. Então levanta, Pai querido, segura na mão dos Teus filhos, aqueles que clamam a Ti, que buscam o renovo do Senhor, aqueles, Pai, que já não tem força mais de orar, já não consegue mais falar com Deus, parece um cansaço, Pai, quando vai orar. Tem misericórdia, Jesus querido, tem misericórdia, Senhor, vai aquecendo o nosso coração para orar. Senhor, precisamos ter uma vida de oração, precisamos orar sem cessar, em todo o tempo, Pai.
Oh Senhor, desperta a tua igreja, desperta teus filhos na terra. O Senhor tem nos preservado para falarmos da tua bondade. O Senhor tem preservado a nossa vida para falarmos que há um Deus grande e poderoso, quebrando laços. Oh aleluia, oh aleluia. O Senhor quebra os laços, o Senhor desfaz os embaraços, o Senhor coloca por terra as armas forjadas do adversário, mal nenhum nos alcançará, o Senhor nos protege, o Senhor é o nosso escudo, o Senhor é a nossa fortaleza. Seja, Pai, o escudo da nossa família, seja o escudo dos nossos irmãos, seja o escudo que guarda, Pai, a cada um, Senhor. Pai amado, Deus maravilhoso, Senhor, quantas vidas têm tido livramento e nem conhece o teu nome, mas alguém dobrou os joelhos e orou, alguém apresentou essa vida ao Senhor. Meu Deus querido, quantos laços quebrados, Pai, quantos planos do adversário desfeitos, Senhor, tudo porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Somos alvo dessa misericórdia e dessa graça, Senhor. Como nós não vamos te servir, Pai? Como não vamos amar um Deus que nos protege, um Deus que nos livra, um Deus que nos guarda? Oh Deus, Tu és maravilhoso, Jesus, e nós entregamos a nossa vida a Ti a cada dia. Nós amamos falar com o Senhor, nós amamos ouvir o Senhor falar conosco, nós amamos ouvir a Tua voz e estar, Pai, em Tua presença. O Senhor é bom, Pai, o Senhor é maravilhoso. Jesus, eu quero te pedir sobre os irmãos que estão agora orando. Ah, Senhor, que venha uma unção do Senhor sobre nós nessa noite. Uma unção, Pai, como Davi falava. Faz o meu cálice transbordar. Unge a minha cabeça com teu óleo. Pai, traz a tua unção sobre nós. Quem seríamos nós sem a unção de Deus? Pai querido, Deus glorioso, a tua unção nos renova, Pai. A tua unção nos cura. A tua unção nos liberta. A tua unção nos aviva, Senhor. A tua unção nos dá força, nos dá graça. Ah, Jesus, derrama sobre nós nessa noite a unção do Espírito Santo. Meu Deus, há servos e servas do Senhor aqui que são intercessores, Pai. Vidas que o Senhor tem levantado para orar por outras vidas. Então reveste a cada um, Senhor Deus. Reveste a cada um que tem esse dom, Pai, de orar pelas vidas. Reveste a cada um que clama ao Senhor. Pai, precisamos de Ti. Precisamos da Tua graça sobre nós, Pai. Nós entregamos tudo ao Senhor, porque sabemos que o Senhor está cuidando de nós. E nós queremos viver, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Não é em vão que o Senhor nos guardou até aqui. Não é em vão que o Senhor nos libertou. Não é em vão que o Senhor nos chamou para te servir. O Senhor nos levanta para falarmos da grandeza de Deus, do poder de Deus. Ah, Senhor, e do teu grande amor. Unge, Pai querido, a vida de cada servo teu, de cada serva tua, que não venhamos temer diante de nada, porque se passarmos pelas águas, elas não nos afogarão. Se passarmos pelo fogo, a chama não arderá em nós. O Senhor é bom e tem cuidado de nós, Pai. Por isso te clamamos, Senhor Jesus, que o Espírito de Deus venha encher as nossas vidas de tal maneira, Pai, que nós venhamos viver somente para Ti. Oh Santo Deus, e aqueles que o Senhor tem chamado, Pai, e tem relutado, oh Jesus querido, trata, Senhor, no coração de cada um, na vida de cada um, e traz, Senhor, para os teus caminhos, porque é tão bom andar com Deus, é tão bom te conhecer, Senhor, é tão bom estar na tua presença. Por isso nós sempre vamos te pedir, fica conosco, Espírito Santo, fica conosco, Espírito de Deus. Amém, Senhor, amém, Jesus, amém, 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 Jesus.